Vamos lá, eu tô com a ligeira impressão de que eu vou pegar vocês de surpresa com a minha opinião sobre a segunda temporada de Anéis de Poder, a série de Senhor dos Anéis do Prime Video que 2 anos atrás me decepcionou bastante com uma primeira leva de episódios mal escritos e quase amadores, um conjunto de personagens irregulares, alguns mais legais, outros menos, outros bem menos ainda, e um ritmo super inconsistente, ora apressado, ora lento demais, sem contar a decisão irritante de apoiar boa parte da trama numa estrutura de mystery box do J.J. Abrams que precisa ficar enganando a gente até o último segundo com falsas pistas sobre a identidade de alguns personagens. Num estilo narrativo que, pra mim, tem muito pouco a ver com o espírito da obra do Tolkien, que sempre foi muito mais sobre a jornada e não sobre o desfecho, a reviravolta, a subversão de expectativas. Com tudo isso em mente, eu tô aqui para dizer que eu gostei bem mais dessa segunda temporada. Agora, ela tem sim problemas que eu vou discutir aqui, então já fica aquela recomendação para que a gente abra nesse vídeo uma discussão saudável, multifacetada sobre o assunto em si, né? Se você estava esperando um vídeo inteiro destruindo Anéis de Poder, porque a série é um lixo e não respeita o legado do Tolkien, não vai ser isso que eu vou te entregar aqui, até porque eu preciso revelar o meu viés, né? Eu amo esse universo, mas eu me apaixonei por ele assistindo aos filmes do Peter Jackson, e depois eu fui ler a trilogia, fui ler O Hobbit, partes do Silmarillion e de Contos Inacabados quando eu ainda era adolescente. Mas esses 2 últimos livros nunca me pegaram tanto quanto a história original, então a relação afetiva que eu tenho com O Senhor dos Anéis é muito mais voltada para essa trama original e a forma como ela ganhou vida através da minha linguagem artística favorita, que é o cinema, e não tanto para a fidelidade suprema ao cânone do universo que os fãs ainda mais intensos consomem a partir dos livros complementares e da grande organização de escritos feita ao longo dos anos pelo Christopher Tolkien, o filho do autor. Nada contra quem gosta, sejam muito felizes, mas é aquele lance de adaptação para mim, né? Anéis de Poder tá adaptando a partir de um material até bem escasso por conta dos direitos autorais limitados que a Amazon adquiriu, e aqui eu vou analisar a série que me foi apresentada sem ficar comparando ela com a sua gênese literária, né? Mas eu vou, obviamente, comparar com os filmes do Peter Jackson, até porque daí a gente está falando sobre a mesma linguagem audiovisual, mesmo que haja uma diferença entre filme e série de TV. Dito isso, existe um grande pilar dessa segunda temporada que me conquistou, né? Que realmente elevou a coisa toda e me fez gostar de retornar toda semana para conferir o avanço da história, que é a dinâmica entre o Sauron e o Celebrimbor, o grande ferreiro élfico que forja os outros Anéis de Poder do título da série, depois de ter feito os 3 Anéis Élficos na temporada anterior. Eu sei que o pessoal adora sacanear o visual dos elfos nessa série, já que eles surgem muito mais humanizados e até comuns, comparados com a imagem intocável dos elfos na trilogia do cinema, né? Mas eu acho bastante intencional que eles se apresentem pra gente de um jeito menos perfeitinho, né? Menos endeusado, já que esses personagens precisam protagonizar boa parte da história e para isso é necessário que exista uma identificação mais direta entre eles e o público, né? A gente precisa ser capaz de enxergar as suas vulnerabilidades com mais clareza e com isso em mente eu senti muito mais empatia pela figura trágica do Celebrimbor, pensando no jeito como ele é apresentado aqui, né? Não só pela aparência nitidamente mais velha dele em relação aos outros elfos, mas principalmente pela atuação envolvente do ator Charles Edwards, que realmente entrega uma complexidade interessante num personagem que poderia ser só um elfo super poderoso, meio estereotipado, né? E aqui faz sentido que ele seja um tiozinho eventualmente arruinado pela própria ambição ingênua. Eu adoro o que a série faz com o arco desse personagem, o quanto ele transborda uma insegurança extremamente compatível com os grandes artistas, né, os grandes mestres da criatividade. Muitos deles sempre tiveram problemas de autoestima, de aceitação, né, e essa insegurança acaba sendo explorada por pessoas com más intenções que encontram formas bem sutis de manipulação, como é o caso do Sauron aqui, né, que vai cada vez mais isolando o Celebrimbor da companhia dos outros elfos, cada vez mais sussurrando no ouvido dele as palavras ideais para que ele continue produzindo, sem que ele exatamente faça isso com uma autonomia completa, né? Com uma vontade própria. Não muito diferente de produtores que exploram artistas atormentados, de figuras ocultas que enriquecem às custas da saúde, da vitalidade dos grandes talentos, enfim. Eu curto inclusive o paralelo bíblico bem óbvio dessa grande enganação ser feita por uma versão do Sauron chamada Anatar,
que parece um anjo de luz, né? Tipo o Lúcifer se fazendo passar por um representante da divindade, sendo que ele é, na verdade, a encarnação do mal. Não é sutil, mas funciona. E funciona porque esse mal assume aqui uma atitude realmente ambígua quanto às suas intenções. A gente sabe que o cara quer tocar o terror, mas o ator Charles Vickers realmente aprendeu nessa segunda temporada a navegar na linha tênue entre a honestidade e a malícia, né? E eu diria que muitas das minhas cenas favoritas envolvem o Anatar se mostrando empático para com o Celebrimbor de um jeito 99% genuíno. E aquele 1% que não me convence acaba escapando pelos olhos enigmáticos, meio tubarão branco do ator. Eu digo tubarão porque, olhando para o rosto do Charles Vickers, eu me lembro daquele monólogo do Quint no Tubarão do Spielberg sobre esses animais possuírem olhos obscuros, sem expressividade, né, sem vida, e eu vejo algo bem parecido no olhar do Anatar. Justamente por isso é muito importante escolher as influências certas quando você está ali no meio do processo criativo, e essa é a minha deixa totalmente orgânica para falar da Faculdade Méliès. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès em 2011, porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Ela oferece cursos de graduação em design de animação, jogos digitais e design, além de pós-graduação em animação 2D, produção executiva criativa, arte para jogos e efeitos visuais. Sem contar os vários cursos de extensão que funcionam tanto para quem está começando quanto para quem procura se especializar dentro de uma área específica. Eu diria até que a Méliès é bastante responsável por eu ficar constantemente aqui no canal, removendo a minha cabeça, ligando sabres de luz, expulsando aliens do meu interior e várias outras invenções de computação gráfica assumidamente excêntricas, mas sempre divertidas. O importante é que a Faculdade Méliès é o local ideal para quem deseja trabalhar como artista digital nos vários setores diferentes da indústria nacional e internacional. Só para citar um exemplo, eu adorei ver o nome de alguns amigos aparecendo nos créditos de filmes gigantes como Vingadores Guerra Infinita ou séries como Star Wars Andor. O que não é uma surpresa, já que a Méliès possui uma taxa de empregabilidade maior do que 80% para os seus alunos, muito por conta do seu foco em criação de portfólio, trabalho em equipe, gestão da criatividade e networking. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal. Bom, voltando aqui, eu gosto de como essa trama principal da Criação dos Anéis provoca logo no começo da temporada o avanço das outras tramas, agora de um jeito mais direto, mais conectado, né? E aí eu deixo o aviso de spoilers pra gente poder conversar com mais detalhes. Se você não viu, assiste lá e depois volta pra cá. Se na temporada passada os outros núcleos estavam bem mais desconectados, agora não demora para que os anéis feitos pelo Celebrimbor para os anãos coloquem a trama deles em movimento também, né? Com o Durin pai sendo seduzido pelo poder do seu anel e arriscando levar o seu povo a uma ruína que a gente conhece bem, né? Feita de sombras e chamas, como diria o nosso querido Saruman, que não é o personagem que aparece aqui interpretado pelo Ciaran Hinds. Pelo menos eu aposto que não é. E por mais que esse trecho da temporada dos Anãos dê algumas patinadas, né, e nem sempre consiga entregar cenas tão bem construídas que estejam à altura da ótima química entre o Durin e a Disa, sua esposa, mas o núcleo ainda funciona suficientemente bem, principalmente pensando em como ele ilustra as consequências perigosas da influência dos anéis que o Sauron está forjando com Celebrimbor lá em Eregion. Então tem uma coisa bem bacana ali de causa e efeito, né? Outra parte que me agrada bastante é a história do Adar, o líder dos orcs, que também encontra uma resolução satisfatória aqui. Ele é um personagem totalmente concebido pelos roteiristas da série e eu achei interessante a gente ter um pequeno vislumbre do que poderia ter sido essa raça de criaturas caso elas não tivessem se aliado ao Sauron, né? A gente quase consegue imaginar esses seres que sempre foram vilanizados de um jeito maniqueísta na obra original, tendo a chance de conquistar uma autonomia, uma existência independente, mas recusando isso ao traírem o Adar e selarem o seu destino junto do Sauron, justificando aí uma certa punição que cairia sobre todas as futuras gerações de orcs,
e que eles nunca conseguiriam quebrar. E pra mim, a cereja do bolo é a cena do assassinato desse líder deposto, sendo esfaqueado pelos seus filhos, da mesma forma que o Sauron tinha sido esfaqueado no começo da temporada, quando ele tinha tentado conquistar a servidão deles, né? E não, eu não gosto muito do Sauron Venom que aparece naquele primeiro episódio, mas eu curto a simetria que acontece entre esse começo e o final, entre a morte do primeiro Sauron e a morte do Adar. E eu gosto, inclusive, que essa trama se conclua definitivamente e não fique tentando se arrastar para mais uma temporada, né? Ela já disse o que tinha que dizer e tá ótimo. Agora, se eu elogiei esses 3 núcleos, a Forja dos Anéis, a corrupção dos anãos, a queda do Adar, o mesmo não pode ser dito do restante dos personagens e as suas histórias. E eu até questiono a necessidade dos roteiristas de investir em tantas subtramas diferentes, sendo que boa parte delas fica sendo constantemente colocada de lado aqui. Em alguns casos eu até agradeço por isso, né, já que eu continuo não suportando Númenor e a sua meia dúzia de habitantes que elegem seus líderes na base da mentalidade de massa e do bracinho desanimado balançando no ar, né? Pharazôn, Pharazôn, Pharazôn. E eu também não curto a natureza 2 passos para frente e 2 passos para trás dessa história, né? Num dia a Míriel é rainha, no outro ela é deposta, daí ela volta pro topo depois de ser julgada por um Leviatã submarino gigante, que eu admito ser um conceito legal, mas aí um documento de papel devolve poder para o Pharazôn, né? Tudo bem que a gente tem visto os efeitos de fake news na manutenção ou queda do poder no nosso contexto, mas tudo que envolve Númenor me parece sempre feito com bastante desleixo, né? Com exceção do ator que faz o Elendil, ele é inocente. Mas o resto, sei lá, eu acho que passa do ponto da cafonice e da sensação de novela da Record, e eu não consigo e nem quero, pra ser sincero, tentar defender essa parte da história. Já a trama do Gandalf, do Frodo e do Sam, quer dizer, da Nori e da Papoula, ainda consegue capturar o meu interesse, né? Porque eu curto ver esse lado mais exótico da Terra-média num ambiente que a gente não tinha visto antes, né? O deserto ali. Mas, de novo, esse núcleo segue prejudicado pela estrutura da temporada, que considera super ok colocar esses personagens na geladeira por 3 episódios e só retomar eles no final. E isso já mostra que os roteiristas não conseguiram pensar numa trama capaz de se desenvolver ao longo de uma temporada inteira. Aquela metáfora de um pouquinho de manteiga sendo espalhada num pedaço de pão grande demais, é bem isso. Sem contar a quantidade de citações de frases clássicas do Gandalf que surgem principalmente na boca do Tom Bombadil, num movimento já bem cansativo de fanservice que acha que tudo de legal de um personagem precisa sempre ter vindo de outro lugar, né, de outra pessoa. Nesse caso, várias das pérolas de sabedoria desse mago tão querido parecem aqui um punhado de frases de efeito pré-fabricadas que ele foi colecionando ao longo dos anos. Embora se tem uma coisa que redime muitos desses momentos e que realmente carrega a série nas costas, mesmo quando ela parece não conseguir ser capaz de emocionar, é a trilha sonora do compositor Bear McCreary, que eu acompanho desde Battlestar Galactica, desde Outlander, e aqui eu acho que o Bear chega muito perto de apresentar o mesmo nível de qualidade, de identidade musical que o compositor Howard Shore conseguiu alcançar na trilogia do Peter Jackson. Eu digo isso porque a música em si é um dos elementos mais marcantes do Senhor dos Anéis, e a música de Anéis de Poder entende a importância disso e preserva essa capacidade da trilha sonora de realmente dar vida à Terra-média. Os temas musicais do Bear são extremamente envolventes, né? Eles são autênticos e conseguem estabelecer texturas sonoras diferentes para cada núcleo, soando rústicos e agressivos com os orcs, soando pesados, mas pitorescos com os anãos, soando sedutores e trágicos com o Celebrimbor e o Sauron, ou profundamente românticos com a Galadriel. E aqui eu não digo romântico no sentido sexual, eu sei que muita gente está revoltada com o beijo entre ela e o Elrond, ou com a atração entre ela e o Sauron, né? Eu entendo esse aspecto novelesco disso tudo, e eu respeito que isso pode não agradar os fãs do material original. Eu nem acho que isso me agrada também, né, mas não chega a incomodar. Só que a música da Galadriel me traz de volta pro romantismo do Senhor dos Anéis, pro encanto com esse universo e as suas paisagens, pra imersão que ele é capaz de fazer na cultura dos seus povos. E mesmo que eu ainda não goste tanto do que eles escolhem fazer com a personagem aqui, tipo, eu admito que pessoalmente eu não curto tanto a atuação da Morfydd Clark nesse papel, mas eu consigo me deixar levar pela emoção que a série deseja atrelar a Galadriel,
muito por conta do tema musical que o Bear McCreary criou para simbolizar o heroísmo imperfeito dessa personagem. Na mesma linha, eu acho que a música inclusive compensa outro dos grandes problemas da série, que é a direção dos episódios. Infelizmente, por mais que a Amazon jogue dinheiro na tela com esse orçamento tão caro, eu acho que a condução das cenas continua sendo algo totalmente protocolar. Não existe uma intenção nos movimentos de câmera, não existe construção de tensão e daí liberação dessa tensão através de catarse. Eu poderia passar horas rasgando elogios para a atenção dedicada do Peter Jackson à Batalha do Abismo de Helm, por exemplo, né? Onde ele constrói pequenos acontecimentos individuais que vão se agrupando e gerando grandes consequências ao longo desse conflito. E essas consequências servem quase como marcadores de capítulo nessa grande história que é contada principalmente através das ações dos personagens, do seu deslocamento na geografia da cena, explorando diferentes partes do cenário, resultando numa sequência absurdamente engajante que atinge o seu ápice emocional na chegada do Gandalf ao campo de batalha. E aqui em Anéis de Poder fica muito nítido a falta que isso faz, né? Quando a gente pensa na grande batalha dos últimos 2 episódios, que é bem feita, mas que nunca alcança esse momentum dramático, né? É só pegar, por exemplo, a chegada dos anãos à batalha, depois da dúvida se eles viriam, e perceber que esse trecho até funciona em termos de roteiro, né? E de novo ganha um baita reforço da trilha sonora, mas não funciona enquanto construção audiovisual. Não existe uma preparação de clima na cena e uma entrega catártica quando os anãos finalmente aparecem. Aliás, o próprio Arondir é um exemplo de como a direção e o roteiro não sabem trabalhar tão bem alguns dos elementos mais legais do universo de Senhor dos Anéis. No caso, a habilidade acrobática de luta dos elfos vira uma distração aqui, principalmente porque o personagem surge quase aleatoriamente no meio dos episódios, dando piruetas legaizinhas. E não existe uma conexão forte o suficiente dessa ação à história dele, ao seu dilema ou aos seus objetivos na trama. Diferente do Legolas, que derruba um olifante no Retorno do Rei, e essa cena é a culminação de toda uma amizade competitiva que ele vinha desenvolvendo com Gimli ao longo dos filmes. Só que, de novo, eu relevei todos esses problemas, né? Eu tô apontando eles aqui, eles não passaram batido, mas eu culpo, mais uma vez, a trilha sonora por me fazer passar um pano para algo que deveria me incomodar mais. Embora eu ache que os produtores não vão conseguir sustentar essa direção fraca por tanto tempo. Então, assim como houve uma melhora em vários aspectos dessa temporada, em relação à anterior, eu torço para que eles melhorem também a direção no futuro. E parte desse otimismo, eu acho que vem até de um certo resgate do senso de aventura da série, né? Para mim, O Senhor dos Anéis sempre despertou essa vontade de explorar um mundo natural, cheio de mistérios e perigos, e a segunda temporada de Anéis de Poder permite que os seus personagens desbravem um pouco mais dessa Terra-média empolgante, né? Seja enfrentando fantasmas na Colina dos Túmulos, seja combatendo aranhas gigantes ou criaturas nojentas na lama, e de novo, isso não é tão bem amarrado à trama principal, e pode até parecer um aceno meio gratuito aos elementos dos livros, mas é um passo bem-vindo na direção desse tipo de aventura que sempre me encantou nesse universo. Por isso que eu digo que, entre erros e acertos, eu acabei voltando a me interessar por Anéis de Poder e a sua janelinha para a Terra-média, é uma janelinha assumidamente imperfeita, né? Muitas vezes cafona, nem sempre tão bem executada, mas que parece estar com o coração no lugar certo, né? Pelo menos dentro das limitações de possibilidade de adaptação, pensando de novo no material incompleto que os produtores podem usar. Mas ainda assim, a temporada conseguiu retomar uma conexão comigo, né? E muito por conta dessa beleza imperfeita, desses acertos pontuais. Dentre eles, a jornada comovente de um personagem fragilizado sendo enganado por um aproveitador bem malicioso. E um personagem que, no seu leito de morte, acaba chamando esse inimigo do título da obra, chama ele de Senhor dos Anéis, mas profere isso não como uma honra ou declaração de soberania, mas quase como uma maldição, um alerta para a perdição iminente que espera pelo Sauron no final da sua jornada. E o medo desse futuro jamais seria expressado pelo capacete indecifrável desse vilão na trilogia do Peter Jackson, mas aqui em Anéis de Poder, pelo menos, a gente tem um rosto humano para representar, nem que seja por um segundo, a aflição de um mal supremo que sabe que ele não vai reinar para sempre.
Mas diz aí nos comentários o que você achou da segunda temporada de Anéis de Poder. Claro que tudo isso que eu falei é só a minha impressão sobre a temporada e eu gostaria muito de saber qual que é a sua. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e conferir o link que eu deixei na descrição para você conhecer mais sobre a Faculdade Méliès.